Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou de volta para trazer para vocês uma palavra de Deus para os vossos corações. Eu quero nessa oportunidade agradecer primeiro a Deus e agradecer a todos vocês que estão comigo neste momento. Quero pedir para ficar até o final deste vídeo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que que está lá no Apocalipse, capítulo 17, o versículo de número 5, que fala a respeito da grande Babilônia. Fala de um grande mistério, entendeu? A grande Babilônia. É uma palavra profunda. A grande Babilônia. A grande. A palavra fala mistério. A grande. Entendeu? Babilônia, a grande. Mãe de todas as abominações e de prostituições da terra. A grande Babilônia. Eu quero passar, segundo o conhecimento e a revelação do Espírito Santo, à luz das profecias e da palavra de Deus, eu quero mencionar e comentar um pouco a respeito desse assunto. Quem é a grande Babilônia? A Bíblia fala a mulher montada na besta. Irmão, é o sistema religioso montado na besta do mar. Entendeu? Cheio, com cálice na mão, cheio de todas as abominações e prostituições da terra. A grande Babilônia aqui no capítulo 17, a partir do verso 5 do Apocalipse, ela não é somente o mundo depravado, ela não é somente aquelas pessoas que não conheceram Jesus, ou que rejeitaram Jesus, que não quiseram Jesus, ou que nunca foram evangelizados, não conheceram Jesus, mas continua vivendo uma vida de pecado, de erro, de desobediência, longe de Deus e sem salvação. Não é só esse povo. A grande Babilônia, ela é a mesma grande meretriz que a Bíblia fala, a mulher montada na besta. A grande meretriz, a grande prostituta, montada na besta com o cálice na mão, cheio das abominações e das prostituições da terra. Então, o que eu quero? Eu quero entrar num assunto muito importante hoje para a nossa meditação, irmão. Eu quero falar sobre o sistema religioso, que faz parte também da grande Babilônia. Alguém pode perguntar para mim, mas pastor, quem é esse sistema religioso? Como que pode isso? Porque tem gente que pensa, porque ele vive no sistema religioso, ele carrega uma placa de uma igreja consigo, ele acha que ele já está salvo só por isso. Não. Às vezes ele leva uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de erro, uma vida de falsidade, de falsas profecias. Não executa a palavra de Deus como a Bíblia manda, não prega, desvia a palavra de Deus, adultera o Evangelho de Cristo, entendeu? Prega doutrinas de homens, sabe? Para massagear o seu próprio ego, a sua própria vontade, para defender o seu sistema religioso em que ele vive, em que ele convive. É muito complicado isso aí. Então,
As pessoas querem servir a Deus, mas ao mesmo tempo está servindo o sistema mundial. Ao mesmo tempo está servindo o sistema tecnológico da besta. Ao mesmo tempo que serve a Deus, está servindo mais o mundo do que a Deus, sabe? Estão mais aprofundados nas coisas da carne, do pecado, do mundo, do que servir a Deus de verdade, em obediência, em santidade, à luz da palavra do Senhor. É muito complicado isso aí, mas é um assunto muito sério, irmão. Hoje, nós sabemos que alguém pode pensar assim, mas a mulher montada na besta, a grande prostituta, é a igreja católica. Outros dizem assim, pode ser o islamismo. Outros dizem assim, pode ser essas igrejas aí que não professam o nome de Jesus. Irmãos, eu quero dizer para vocês, para a vergonha dos evangélicos, entendeu? Para a vergonha dos evangélicos. Tem muitos crentes hoje que estão vivendo um ensinamento que vem da reforma do Martim Lutero. Tem muita gente que vem, que está servindo, dizendo que está servindo a Deus, mas estão vivendo na idolatria. Pessoas que estão pregando trindade, pessoas que estão pregando arrebatamento secreto antes da tribulação, pessoas que não estudam a Bíblia, fala que a igreja vai ser arrebatada bem antes da grande tribulação, que a igreja não vai sofrer a grande tribulação, porque a igreja ela é maravilhosa, ela é gloriosa, com certeza é mesmo, só que ela só não vai subir antes, porque todos os nossos irmãos em Cristo que vão fazer parte da igreja já passaram por lutas, por tribulações. Todos aqueles que já dormiram no Senhor, que faz parte da igreja, de alguma forma já foram provados, já passaram por tribulação e por angústia, entendeu? Todos sofrerão tribulações. E a grande tribulação, ela virá com certeza, mas o arrebatamento só vai acontecer quando terminar a grande tribulação. Os crentes que estiverem vivos nesta época, eles vão sofrer a grande tribulação. Agora, bem-aventurado é aqueles que desde já morrem no Senhor, porque eles não vão ver esse tempo de grande tribulação, eles não vão contemplar esse sofrimento que a Bíblia diz que vai vir sobre o mundo. Então, é muito simples de nós entender, irmão. Então, hoje, as igrejas, elas viraram um sistema religioso, a maioria das igrejas. Tem igreja que fala que só ela é que tem a palavra certa da salvação. E diz, se não for para a minha igreja, não vai ser salvo, entendeu? Ele discrimina todas as outras igrejas, todos os outros irmãos de outras denominações, porque pertence àquela placa, àquela igreja. Então eles defendem aquela placa. E tem deles que ainda fala com boca cheia, com orgulho. Fala assim, eu sirvo ao Senhor na igreja Congregação Cristã do Brasil. Outros dizem assim, eu sirvo ao Senhor na igreja evangélica Assembleia de Deus. Outros dizem assim, eu sirvo a Deus na igreja pentecostal, Deus é amor. Outros dizem assim, eu sirvo a Deus na igreja adventista do sétimo dia. Essa que é a igreja certa. Então, outros dizem, eu sirvo a Deus na igreja presbiteriana do Brasil. Sabe, cada um com a sua ideologia, cada um com o seu sistema, mergulhado no sistema, entendeu? E mergulhado no mundo também, mergulhado no mundo, fazendo tudo aquilo que o mundo oferece. Pessoas correndo de um lado para outro, desesperado, somente buscando as coisas daqui, as coisas da terra, somente buscando as coisas financeiras, correndo atrás do dinheiro, da prata e do ouro. E as pessoas não têm compromisso com Deus. Deus é em segundo plano. Aí o cara traz uma doutrina lá, sabe, na igreja dele, que
Deus já escolheu as pessoas que vão ser salvas antes da fundação do mundo. Esse aí é o calvinismo, é a doutrina do João Calvino. Não tem base bíblica nenhuma, entendeu? Nada, é zero, entendeu, irmão? Outro diz assim, não, se não colocar o véu, não pode ser salvo. Se não usar o véu, se a mulher não colocar o véu, ela não é salva. Se você não fazer parte da nossa igreja, congregação, você não vai ser salvo. Outros dizem assim, se vir para a congregação cristã do Brasil, tem que batizar de novo, porque eles não aceitam o batismo de outra igreja, vem para a igreja dele, entendeu? Eu não estou aqui discriminando todos os cristãos das igrejas, não. Eu sei que no meio desse povo tem pessoas que temem a Deus, tem pessoas que estão sofrendo lá no meio, tem pessoas que estão decepcionadas, tem pessoas que ora, chora e fala com Deus, mas ela não tem força. Mas eu quero deixar uma palavra para o seu coração. A Bíblia diz, sai dela, povo meu, sai da grande Babilônia, a mulher montada na besta. Quer dizer, a mulher montada na besta, todo tipo de pessoas erradas, todo tipo de religião falsa, pessoas que pregam coisas que não têm base bíblica, pessoas que pregam a trindade, diz que Deus tem Deus e tem um outro Deus que chama Espírito Santo e mais um outro que chama Jesus. Eu conheço só Deus, só dois deuses à luz das Escrituras, só dois. Primeiro, Jeová, o Todo-Poderoso, e o seu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, que é Deus também, o Deus Jeová e o Deus Jesus Cristo. Eu só conheço esses dois. E o Espírito Santo, pastor João? O Espírito Santo é o próprio Jeová, é o próprio Cristo. Eles são o Espírito Santo, porque Jesus compartilha do mesmo Espírito do Pai. Então eles são um no sentido de legalidade, de união, de consideração. Eles são igual um ao outro. Lá no livro de Zacarias, no capítulo 6, se não me engano, fala, Deus chamou Zacarias, Deus chamou Jesus usando Zacarias e disse que Jesus é o seu igual, é o varão que é o seu companheiro, é o seu igual. A palavra companheiro aí quer dizer o meu igual. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o sistema religioso está mergulhado no mundo de treva e de pecado e de desobediência. Tem pastores aí fazendo passeata junto com o bolsonarismo, estão mergulhados na política e estão sendo beneficiados pela política, estão subindo em palanques políticos e fazendo discurso para defender pessoas que tentaram aplicar um golpe e trazer um grande problema para o nosso Brasil. Se Deus não tivesse colocado a mão sobre o Brasil, eu não sei como que nós estaríamos hoje. Nós já estaríamos com 2 anos já, ou mais de 2 anos, um pouquinho, de ditadura no país. Mas ainda bem que Deus foi tão bom que nos livrou desse mal. E agora essas pessoas estão sendo punidas por causa disso, que vocês sabem muito bem do que eu estou falando, mas tem muita gente, pastores, crentes nas redes sociais, mentindo, irmão, profetizando mentira. Tem pessoas que estão profetizando mentira, dizendo que Deus mostrou para ele, porque o fulano lá, o fulano de tal, político, ainda fala assim, não temas, Deus é contigo, Deus vai fazer você vencer, porque Deus me mostrou. Deus não mostrou nada, Deus não está atrás disso aí não, irmão. Deus está querendo que você fuja, sai dela, povo meu, sai da grande Babilônia, sai da grande Babilônia. As religiões hoje faz parte da grande Babilônia, ela é a grande Babilônia, ela é a mulher montada na besta, embriagada com o sangue dos santos profetas, como diz a palavra do Senhor. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, irmão, aleluia, eu quero dizer para vocês o seguinte, a grande Babilônia é o sistema globalizado mundial que o povo cristão está mergulhado. As pessoas estão aceitando tudo o que o sistema tecnológico, a tecnologia artificial está oferecendo. Os irmãos estão mergulhados nisso aí, entendeu?
e eles estão mergulhando cada vez mais nesse sistema. Quando o anticristo se levantar, que foi implantado o sinal da besta, que é um sinal que vem através da tecnologia, e a imagem da besta for feita pelos homens, porque a Bíblia diz que o homem que vai fabricar a imagem da besta, quando ele fabricar essa imagem para a besta da terra, que é o anticristo, tá entendendo? Muitos irmãos vão aceitar e vão adorar. Por quê? Porque eles acreditam que Jesus vai arrebatar antes do anticristo. Antes do anticristo. Esse arrebatamento não vai acontecer antes do anticristo ser revelado. Antes da grande tribulação não vai acontecer. E aí eles vão mergulhar, eles vão falar, não, isso aí não é o anticristo ainda não. Isso aí não é nada, isso aqui não é a grande tribulação ainda não. Porque nós vamos ser arrebatados antes, nós fomos ensinados que vamos ser arrebatados antes. Então, não, isso aí pode ficar tranquilo, isso aí ainda não aconteceu. Agora, quando a igreja for tirada, ele ainda usa aquela palavra lá, quando aquele que resiste for tirado do meio, entendeu? Aquele que resiste for tirado do meio, então o anticristo se manifesta. Nem sabe o que é isso aí, aquele que resiste. Uns falam que é a igreja, outros falam que é o Espírito Santo, entendeu? Que é o que resiste. Irmão, o Espírito Santo, ele sempre operou e sempre operará. Tem gente que está falando, está pregando por aí que o Espírito Santo vai sair da terra na grande tribulação e aí ninguém mais vai sentir a presença do Espírito Santo na grande tribulação. A Bíblia não fala que o Espírito Santo vai ser tirado. A Bíblia diz que vai ser tirado do meio aquilo que está empatando o anticristo se manifestar. Essa é a verdade, entendeu? O anticristo se manifestar. O sistema, Jesus, o sistema tecnológico, o sistema do mundo, ele, entendeu? Vai acontecer algo extraordinário, o tempo, a era determinada por Deus, quando se cumprir o tempo, entendeu? Aí o anticristo se levanta. E quando o anticristo se levantar, que acontecer a grande tribulação de 3 anos e meio, que é o final da última semana de anos, então a igreja será arrebatada. Enquanto não sair esse sistema tecnológico, essa besta, essa mulher montada na besta, embriagada com o sangue do santo, enquanto ela não sair do meio, porque agora ela está resistindo e ela está atrapalhando. Ela não quer que de maneira nenhuma a palavra de Deus se cumpra para acontecer arrebatamento da igreja, essas coisas todas. Eles não querem isso, entendeu? Mas no final da grande tribulação, quando Jesus vier, que ele destruir o sistema tecnológico, destruir a besta, os falsos profetas, a mulher montada na besta, o sistema religioso corrompido, adúltero, que nós estamos contemplando nos dias que estamos vivendo. Então, quando isso for tirado do meio, então Jesus, aí com certeza, o Senhor Jesus vem para arrebatar a sua igreja. Mas antes não, entendeu? Antes não. O Senhor Jesus, ele virá com certeza, mas o homem do pecado, ele só vai se manifestar quando o sistema religioso não tiver mais impedindo, entendeu? O povo, mas como que o povo de Deus está impedindo, pastor João? É quando o povo de Deus deixa de orar, quando o povo de Deus deixa de buscar, quando o povo de Deus começa a se infiltrar no meio do sistema político, do sistema tecnológico, no sistema globalizado mundial, da imoralidade, está entendendo? Hoje tem tantas e tantas igrejas agora aceitando todo tipo de pecado, todo tipo de imundícia. Pessoas levantam, vai no púlpito, profetiza mentira. Nós estamos na era da igreja preta agora. Nós temos igreja preta em vários lugares. Você vai na cidade grande por aí, tem a igreja preta, as paredes tudo preta, por dentro é tudo preta, cheia de luz. É um palco de show, é um palco de tanta coisa errada. Os caras estão lá no culto cantando, o grupo cantando, ele sai dali, entendeu? Aí eles têm um intervalo, ele está lá
cantando, daqui a pouco fala, nós temos um intervalo de 10 minutos ou de 15 minutos. Aí sai todo mundo dali e vão para o lugar. Uns pegam a carteira de cigarro, fuma, outros até fumam aquele cigarro eletrônico, outros fumam aquele outro que o povo usa, aquele que eu esqueci o nome agora, que o cara fica fumando e saindo aquela fumaça para cima, que eu nem sei que troço é aquilo. Mas acontece que está cheio de gente dizendo que tem Jesus, que estão fazendo esse tipo de coisa. Pessoas se prostituindo, pessoas mentindo, pessoas profetizando mentira. É o sistema religioso, irmão. Se você olhar, até dentro da tua igreja você congrega, tem um monte de crente desse jeito. Mulher fica pulando para cima, dançando, tomando microfone de pastor, de obreiro que está pregando. É o maior escândalo, irmão. É a mulher montada na besta. É o sistema religioso adulterado, corrompido, que o diabo conseguiu corromper dentro dos dias primórdios, porque João falou que o espírito do anticristo já operava, e ele vem operando de lá para cá, e ele vem mudando muitas coisas, infiltrando no meio das igrejas, e as igrejas, ele conseguiu colocar o sistema, a religião, desviar a atenção da religião em busca do dinheiro, da fama e do poder. Por isso que há essa disputa de igreja. Eu não sei qual é a igreja que é certa hoje, mas ainda bem que Deus tem me tocado no meu coração, tem me mostrado que a igreja certa é a igreja que visita as viúvas nas suas necessidades, visita o órfão e foge da corrupção do mundo. Por isso que a Bíblia diz, sai dela, povo meu, sai dela. Você que está nessa religião, preso em religião, sai dela, meu irmão. Se você quiser escapar, entendeu? Escapa-te pela tua vida, porque Deus não vai poupar pessoas que estão enfiadas no meio de religiosidade, sem ter um compromisso com Ele. Essas pessoas não vão escapar do grande juízo de Deus, que vai vir acontecer no final da grande tribulação. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, cuidado, meus irmãos, cuidado, muito cuidado, abra os seus olhos. Às vezes você está lá na igreja para satisfazer o seu ego, você está ali na igreja para satisfazer o seu pastor, em obediência ao sistema, em obediência ao homem. Você fica igual um robozinho na mão dessas pessoas. Você só faz o que eles mandam, só vai para onde ele quer, só vem de lá para cá quando ele manda, e você vai e vem, é uma coisa terrível. Você virou um escravo do homem, virou um escravo do sistema religioso. Então eu estou trazendo esta palavra para você se libertar, porque nós sabemos que o que resiste não tem nada a ver com o Espírito Santo e com a igreja, não. A igreja de hoje não está resistindo nada. Ela não está resistindo nada. A igreja de hoje tem que se converter. Ela tem que voltar para Cristo. Está entendendo? O que está resistindo é o próprio tempo. É a própria era. Entendeu? É os tempos determinados de Deus. Quando chegar o momento, entendeu? Quando o sistema tecnológico ele vai sufocar tanto o povo, os cristãos na terra, os cristãos religiosos, que dizem que são cristãos, mas são religiosos, pessoas que vivem brigando nas redes sociais, cada um defendendo a sua igreja, pessoas defendendo político, brigando por causa de político, quase se matando por causa de político, está entendendo, irmão? Quando isso aí sair do meio, quer dizer, está sair da frente do anticristo, está entendendo? E o próprio diabo está fazendo a igreja se corromper, tanto que o anticristo não está nem aí para eles, está entendendo? Vai se manifestar e eles vão aceitar, porque igualmente eles estão aceitando a corrupção dos governos que fica tentando dar golpe de Estado no país, da mesma forma que eles estão aceitando, ainda estão o mundo religioso, aqui no Brasil principalmente, aqui no Brasil, os religiosos, todo está do lado do Jair Messias Bolsonaro, entendeu? Acha que ele é inocente, que ele é bonzinho, que ele é isso, que ele é aquilo, e você, em vez de buscar a Deus, se preparar para o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, você está enfiado em política. Então, na verdade, você não é nenhum problema para o anticristo, meu amigo. Você nem ora, você nem busca a Deus, você está vivendo uma vida apoiando tudo que não presta, aceitando tudo que não presta,
Entendeu? Tem igreja hoje que já está aceitando todo tipo de coisas erradas na igreja. Pessoas vêm, homossexualismo, lesbianismo, um monte de coisa. Vem para a igreja e todo mundo é crente, todo mundo serve a Deus do mesmo jeito, porque eles falam que está tudo normal. É a era normal. Por isso que eu digo, a era da igreja preta, aceita tudo, tá entendendo? Então o que eu quero te dizer é o seguinte, cuidado, meu irmão. Sai dela, povo meu. Eu, pela misericórdia do Senhor, me libertei do sistema religioso. Eu entreguei a minha vida a Cristo e me libertei do sistema religioso. Vivi muito tempo enganado, mas eu fui abrindo os olhos aos poucos, fui vendo tanto que o povo de Deus é corrompido, o tanto que o povo de Deus é desobediente, mas Deus tem uma obra na vida desse povo, sim. Tem muita gente lá, só que você vai precisar sair de lá, se libertar do sistema religioso e servir a Deus em novidade de vida. Por isso que eu me libertei, saí, virei as costas, não tenho intenção de voltar para o sistema religioso, jamais. Eu estou fazendo um trabalho para o Senhor, mas um trabalho diferenciado. Eu estou me reunindo na minha própria casa, estou orando ao Senhor, estou adorando a Deus, mas existe uma doutrina aí fora do mundo que se o cara não for lá para o templo, na igreja, ele não é salvo, né? Se não congregar, não é salvo. Congregar, o que é a palavra congregar? Quando você congrega, aonde você está, você pode congregar debaixo de uma árvore, você pode congregar debaixo de uma ponte, você pode congregar no mato, você pode congregar em qualquer lugar, na sua casa, com a sua família, você pode adorar o Senhor, servir a Deus e pregar a palavra de Deus, irmão. Congregar. Eu estou aqui fazendo o quê? Estou congregando. Eu estou aqui exaltando, enaltecendo o nome do Senhor Jesus Cristo, trazendo a palavra do Senhor, como a Bíblia manda, pregando o Evangelho de Cristo para alcançar vidas para o reino de Deus. Então o que eu quero te dizer, meu amigo, sai dela, povo meu. Eu digo isso com toda convicção. Sai do sistema, porque o sistema não vai te salvar. O sistema ele vai te atrapalhar, entendeu? Daqui um dia os 10 reis se levantam, daí mais um ano o anticristo se levanta, e aí você vai ficar frustrado porque você está sendo ensinado a vida inteira que Jesus vai arrebatar a igreja antes da manifestação do anticristo. E isso não vai acontecer. E aí o que você vai arrumar? Ah, mas qualquer coisa, se eu sou pré-tribulacionista, eu acredito no arrebatamento antes, mas se Jesus vier depois, eu estou preparado para depois, para a grande tribulação. Você está nada, você não está preparado nem agora, quanto mais para a grande tribulação. Você tem que se libertar do sistema religioso, você tem que sair fora da religião, você tem que virar as costas para esse sistema, e você tem que começar a servir a Deus de verdade, que o Senhor Jesus seja o seu Deus, e que você seja o templo para a morada do Espírito Santo. Eu não estou falando aqui de templo de 4 paredes, que o homem constrói com pedra, com tanta luxuosidade. Não, eu estou falando do templo que é você. Prepara você mesmo para que Deus more na sua vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale melhor no teu coração e que você possa se inscrever no canal, dar o seu like, faça o seu comentário e compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam participar desta palavra maravilhosa. Que Deus abençoe seu coração, em nome de Jesus.